Então vamos lá. Isso aqui é um átomo. O átomo, por meio de vibração, dá origem a todas as coisas. Quando ele passa a repetir, aí ele forma frequência. Por que é importante a gente saber isso aqui antes de todas as coisas? Porque os resultados que nós estamos colhendo ou que nós estamos atraindo é a partir da frequência que já existe na gente. A partir disso, em torno do ser humano, existe o campo magnético. O que é o campo magnético? É a frequência que nós temos que emite informações e atrai informações. Entendido até aqui? Isso foi só para recapitular até aqui. Se entenderam essa parte até aqui, maravilha. Eu vou para um novo desenho, que é o material de hoje. Onde é que está essa programação do nosso campo magnético? Então, vamos supor que esse aqui é você e eu, ser humano. Isso aqui, MI. O que é MI? Mente inconsciente. Como que a gente pode chamar mente inconsciente também? Pode chamar disso aqui, PA. O que é o PA? Piloto automático ou autônomo. Também pode chamar de HD, porque aqui, nessa parte, ela tem a capacidade de agir no piloto automático, porque o que muito tem nela são informações, memórias, histórias, registros. Tanto do que nós aprendemos com papai e com mamãe, mas também há muito tempo mesmo. O ser humano não consegue mensurar ainda. Mas como eu sempre trago para vocês, eu gosto de associar tudo que eu aprendo secularmente da ciência, do universo quântico, da neurociência, enfim. Em algum momento eu procuro achar algo em comum com o que a Bíblia ensina, porque realmente eu acredito muito no que a Bíblia ensina, no que está escrito lá. De novo, livre de religiosidade. Religiosidade é terreno. Foi homens que colocaram suas doutrinas, seus pontos de vista, suas crenças, enfim. Mas quando fala Bíblia, aí já é coisa celestial do meu ponto de vista. E tem um registro bíblico em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, se eu não me engano, que lá fala que quando o homem morre, sai o espírito e o espírito volta para a sua origem. O Criador que deu esse espírito. O que é o espírito? Energia. A ciência chama o mesmo espírito de átomo, como a gente viu agora há pouco. Então, o átomo é uma energia que tem registros, que tem história, que tem lembrança. De novo, o raciocínio. É que nem quando você tem comportamentos e hábitos, faz coisas de alguém da sua linhagem que você não conheceu. Quem não foi criado pelo pai, às vezes copia comportamentos do pai, sem conhecê-lo, sem ter convivência com ele. Aí a ciência fala de genética, mas e as outras gerações? Aí tem a parte que copia esse comportamento do vovô, do bisvovô, enfim. A gente aprendeu aqui sobre o inconsciente, que tem registros antigos, etc e tal. Subconsciente, que vai prevalecer aqui, 0 até 7 anos. Mente subconsciente. E ela é chamada de subconsciente porque ela está abaixo da mente consciente. Então, o que acontece? Do 0 a 7, a gente vai começar a absorver informações do ambiente que nós fomos inseridos. 0, quando eu falo, é ventre de mamãe. Tudo que mamãe sente, aquele bebê, aquele feto, vai ter uma percepção e a partir disso ele vai também ter um comportamento lá dentro. Enfim, saiu do ventre, começa a aparecer os P's. P's programadores. Por que P's programadores? São as pessoas e os ambientes que normalmente a gente passa nesse período. Que são, primeiramente, a gente tem contato aqui, papai ou pais. Depois, tem contato com parentes. Tem contato com professores. Profs, vamos colocar aqui. Depois, aí você começa a entender o que é políticos ou líderes, né? Aí tem
segurança, polícia, por exemplo. E ainda tem um P-programador que é muito influente na vida do ser humano, pelo menos no Brasil, que já é a parte de religião, pastores, padres e assim vai. Entendemos o que são os P-programadores? Esses P-programadores, eles aparecem nesse momento aqui, ó, da programação da mente subconsciente, 0 ao 7. A partir do que eles transmitiram para você, você vai começar a ter percepções de vida. Quando, por exemplo, dinheiro, o que é dinheiro? A depender do que você absorveu, percebeu aqui, talvez a caixinha do dinheiro vai ser também a mesma coisa que da escassez. Porque, por exemplo, você tem a vida tranquilinha lá, do jeito que é o seu ambiente naturalmente, do jeito que você é familiar. Só que aí você tem exposição com esses P's aqui, ó, professores, escola. Aí você começa a perceber que, para muitos casos, a realidade dos seus coleguinhas não é igual à tua. Porque você foi para a escola com um caderno, um lápis e uma borracha. Mas teu coleguinha foi com a mochila, foi com lápis colorido, uma caixinha de 32 cores, com estojo, com sei lá quantas canetas. Entende? Então, quando chegou a parte do dinheiro para você, chegou também a parte da escassez. O que é escassez? Uma percepção de falta. Não é pobreza, é percepção, escassez. Então, você começa a acreditar que você tem menos acesso do que os coleguinhas da escola, por exemplo. E isso é ruim, se sobre o dinheiro você tem a programação de escassez. Mas aí você também está no lar onde papai e mamãe, que representa relacionamento, com brigas. Então a percepção que você vai ter sobre relacionamento é briga, é dor, é tristeza. Então por isso que algumas pessoas, quando pensam em relacionamento, associam diretamente com dor e sofrimento. E é por isso que também nem se relaciona mais. Ah, cansei, não dá certo mesmo. Mas foi uma percepção que foi instalada no seu subconsciente. Aí quando fala, por exemplo, emprego, é da palavra original lá do grego, acho que é ponos, né? Ponos é sofrimento. Então é um lugar que eu vou lá passar 30 dias do mês, ter um salário e só para pagar minhas contas. Então associou trabalho com sofrimento. Vocês estão entendendo aqui, gente, que o que ficou no teu subconsciente do 0 ao 7 são percepções da realidade que era tua, somente tua, do teu ambiente, não é do mundo. Só que quando chega aqui, ó, o 7º ano, até os 12, aí foi quando apareceu essa mente consciente aqui, ó. Selou, teve um selamento aqui. Do 7 aos 12, você entrou com a mente consciente, mas ela entra com esse papel de mente analítica. Então vamos lá de novo, ó. Lembra da escassez aqui? Por que eu me considerei escasso? Porque meu coleguinha tinha um estojo cheio de caneta e eu só tinha uma. Nesse momento aqui vai começar a vir as contestações, fazer análise mesmo. Aí você vai conhecer outras pessoas aqui nesse período. E aí ele chega, por exemplo, um coleguinha com um tênis legal, bonito. E aí quando você fala, mamãe, papai, eu quero um tênis bonito, igual do meu coleguinha. Aí papai e mamãe fala, não dá, a gente é pobre. Então o que aconteceu? Ó, desse período, que é para fechar a conclusão do que é mente consciente, certificou a crença que você já tinha. A certificação veio externamente. Você acreditou que era pobre, e quando você foi perguntar ou pedir ajuda, certificaram isso aqui. Aí a pessoa formou uma mentalidade de pessoa escassa. Qual é o problema disso? Lembra que nós somos frequência? De novo, ó. Campo magnético, tá você e eu aqui dentro dele, ó. Emitindo informações.
Então, se aqui você está transmitindo escassez, quando as oportunidades aparecerem de um negócio que, por exemplo, te deixaria rico, aí você, como está vibrando em baixa frequência, vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, 100 Hz. O que é o 100 Hz? Nível de consciência é o medo. Então a pessoa chegou para te mudar de status. Tirar da pobreza para a riqueza mesmo. Só que você tem que fazer um investimento. É um negócio de risco, porque você não conhece. Como você está vibrando na escassez, em baixa frequência, frequência do medo, você não vai entrar nisso. Você vai recuar. E aí você perdeu a oportunidade. Aí você percebe que outra pessoa abraçou a causa, foi lá com coragem, pegou a oportunidade que era tua. Entendeu? Aí você aprende com essa lição. Mais para frente você fala, não, agora eu posso arriscar. Mas o que você está lançando ainda? Medo, escassez. Então você vai fazer um investimento com uma pessoa fraudulenta. Por quê? Porque aqui, ó, gente, tem um programa, a crença aqui, ó. A crença foi formada, que é a mesma coisa que frequência, de escassez. O que é escassez? Falta. Você está vibrando isso todo o tempo. Você está lançando no universo isso. Por causa da programação que tem lá dentro. Então o universo, ele é muito obediente. E aí ele não pode fazer outra coisa senão obedecer o seu comando, o que você emitiu no universo, o que você lançou. Aí automaticamente ele vai sempre trazer motivos para representar a falta para você. Se isso é chocante, impactante, coloca aí, ó. Tô passado. Você vê que hoje, gente, para quem acredita no acaso, tudo bem, mas não é o que eu acredito. O primeiro pilar foi tranquilo. O segundo pilar já começou a mexer. Mas esse é para abalar a estrutura. Porque o que eu estou passando para vocês não é da minha mente aqui, é conhecimento da neurociência mesmo. E é um conhecimento que só existe para um motivo, para chacoalhar as estruturas e tirar as pessoas das suas posições, movimentá-las. Só que tem um sistema em que quando a pessoa muda, migra, salta de um ciclo para outro, expande a consciência, quem está na liderança pode ser que sinta-se prejudicado, sinta-se ameaçado. E às vezes a pessoa, quando está ameaçada, ela só tem 2 programas circulando a partir do cortisol no organismo: luta e fuga. Então, olha quanta coisa aconteceu hoje. Caiu aqui a luz, a internet caiu, mas eu vou continuar fazendo esse trabalho até quando puder. O mundo inteiro tem que ter acesso a essa informação e a partir disso fazer escolhas. Mas vamos lá, voltando ao raciocínio. Entendemos aí que o que a gente está vibrando foi uma percepção que fez uma frequência do 0 aos 7 anos de vida. Em algum momento você simpatizou com o que eu disse? Se tem, por exemplo, eu estou falando dessa frequência porque ela é muito comum. Muitas pessoas, infelizmente, estão sendo afetadas por ela. A questão da escassez lá. Surgiu a oportunidade para você, mas o medo te segurou. E quando você teve coragem, como você estava vibrando nela ainda, tiveram vários motivos para a falta posteriormente. E aí quando se fala de relacionamento, nesse ambiente é o que a gente mais fala sobre relação, porque nosso propósito de vida é lançar sementes para as próximas gerações. Mas se a tua interpretação de que relacionamento era um ambiente de dor, de tristeza, porque você teve uma referência negativa, vai ser difícil você conseguir fazer um relacionamento legal, enquanto não mudar essa percepção. Mas a questão é, como é que a gente muda? Essa é a principal pergunta, né? A primeira coisa que vocês deveriam fazer para mudar, vocês já estão fazendo. E eu quero só elogiá-los, parabenizá-los. Vocês estão seguindo aí, toda terça-feira, vindo para aprender e absorver esse conhecimento. E o primeiro passo é esse, é expandir a consciência. É provar para si próprio
que aquilo que eu aprendi, que virou uma crença com verdade absoluta, não era tão verdade absoluta assim. E o fato é esse, não é mesmo verdade, porque quando a gente olha um pouquinho fora dessa caixinha, que a gente desenhou ali agora há pouco, você vê que existe um mundo mais colorido do que o meu. Que pessoas estão desfrutando de coisas que eu também gostaria de desfrutar. Mas e por que para ela é acessível e para mim não? Porque ela tem um campo magnético a partir da frequência que foi desenvolvida nas crenças de formação dela, de que era possível. E qual que é o objetivo aqui do CS 540 Hz? Te conectar com a parte sua que todas as coisas são possíveis. Posso dizer com toda certeza? Sim, pode. Mas talvez a nossa mente não consiga alcançar. Mas eu digo com pura convicção que poucas coisas são impossíveis. E o que deixa a gente começar a pensar dessa forma? Quando a gente se vê olhando para a origem. E qual é a tua origem? O átomo. E o átomo veio da onde? É a energia de Deus, o Espírito. Energia de Deus. Jesus falou Espírito Santo, energia santa, porque vem de Deus que é imaculado. Só que aí as caixinhas que foram colocando na gente, a partir dos ambientes quais nós fomos sendo inseridos, desde a saída do ventre, a gente já herdou alguma coisa, né? Mas aonde a gente foi sendo inserido foi fortalecendo a descrença de que de fato a gente é todo esse poder. Porém, até esse momento a gente também trouxe o raciocínio inverso. Como a gente está permitindo mais tempo de nossa vida a inconsciência prevalecer, o piloto automático, aí a gente também está co-criando uma realidade que, embora a gente não deseje, mas é a que a gente sinta. Vamos falar de relacionamento, por exemplo. Talvez você se relacionou com mais de uma pessoa, mais de uma mulher, mais de um homem. E aí você viu que esse primeiro relacionamento não deu bom. Aí você teve que interromper, por algum motivo. Não foi legal. Aí apareceu um outro, tanto para mulher quanto para homem. E esse você, puxa, que legal. Conversa diferente, um olhar diferente, uma atenção diferente. E aí vem o pensamento ressonante com a frequência que já existe. Será que é verdade mesmo? Será que eu mereço? Será que é para mim? Sei não, hein? Aí entra aquelas frases de programação. Quando a esmola é demais... Já ouviu essa frase? Por quê? Porque por mais que em algum momento você vibrou, você lançou um pensamento alto, a questão é como você se sente, como você se vê. E você se vê como? Conforme foi programado lá do 0 ao 7. Então aquele homem ou aquela mulher fantástica que você começou a desconfiar, não era compatível com o que você estava vibrando, com a tua frequência. Aí você teve que arrumar uma desculpa para não dar certo. E mesmo que dê certo, se você continua sentindo-se que aquilo não é para você, que você não é merecedora de tudo aquilo, vai ter que surgir um comportamento de disruptura, para aquilo não ir adiante. Então, de novo, gente, sabemos o que é isso aqui, né? Mente inconsciente, mente subconsciente, e aqui entrou a mente consciente, certo? Se essa mente aqui, ó, foi programado com o que a gente chama de CC, a gente já sabe que CC não é bom, né? CC não é legal, mas o que é CC aqui, ó? Tem gente que tem programação chamada de ciclo do caos. Ciclo do caos. Essa é a programação que a pessoa tem. O que acontece nesse ciclo aí? Quando a pessoa faz uma frequência em baixas, aí tem um processo que é chamado de mielinização. O seu corpo ele vai se moldar para corresponder àquilo que você está vibrando e sentindo. A principal manifestação dessa parte aqui é por meio dos hormônios. Nesse ciclo aqui, ó, a pessoa fica mais tempo liberando
o chamado cortisol. Já ouviram falar do cortisol? O cortisol coloca a pessoa em 2 estados: luta ou fuga. Diz aí, gente, como que é a vida de alguém que todo tempo na vida dela acredita que está lutando ou fugindo? Vai dar bom? Automaticamente, para o organismo produzir energia para alguém que vai lutar, e a crença desse organismo é que vai lutar com um leão, tem que produzir muita energia, né? Aí o cortisol faz todo esse rolezinho no organismo da pessoa, vai lá no intestino, fala, precisa de matéria-prima para produzir energia para o cara ou para a mulher que está querendo lutar com o leão lá fora. Aí libera para o fígado, por exemplo, o carboidrato. O fígado vai ter que converter esse carboidrato em glicogênio. Aí vai ter que o pâncreas liberar agora a insulina para esse glicogênio entrar na célula, lá na mitocôndria, virar energia. É esse ciclo todos os dias da vida da pessoa. Vai chegar um momento que, alguns anos atrás, a medicina chamava de fadiga adrenal. Por quê? Porque a adrenal são 2 glândulas que estão em cima dos rins e são elas que liberam o cortisol. A pessoa fica sem energia todos os dias da vida dela. Hoje, nas empresas, é chamado de burnout. Burnout, para quem já viveu e já sentiu e já falou com alguém, a sensação que a pessoa tem é de medo do trabalho. Tem que acontecer todas as coisas para que ela não consiga ir para o trabalho mesmo. Por isso que tem afastamento hoje, né? Mas o ponto é esse, gente. Esse corpinho aqui, ele ficou falido. Ele só vai emitir frequências baixas. Aí a gente tem lá aquela escala de David Hawkes, que a gente já falou aqui nos outros encontros. Se você quiser saber mais, vai lá no canal do YouTube que tem várias, inclusive no Pilar 1, acho que a gente falou disso aqui. Aqui em cima, para ele, são 700 Hz. De quem é os 700 Hz? Do ser iluminado. Tudo dá certo para essa pessoa. Ela está sempre bem, ela é sempre positiva, ela se torna uma bênção para a humanidade. Mas aqui embaixo, vamos colocar aqui, 100 Hz, é aquilo que a gente falou agora, ó, medo. Medo é o nível de consciência. O que a pessoa está sentindo aqui? Ó? Ansiedade. A consciência do medo é a sensação de ansiedade. Ansiedade é medo do desconhecido, do futuro. Você começa a ser menos produtivo. E aí, depois de um surto de ansiedade, que já derramou todo o cortisol que tinha para derramar, aí vem 70 Hz, por exemplo, que é de tristeza. Baixa um pouquinho mais depois, vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de se mostrar para a vida. Vergonha. 30 Hz. É por isso que quando a pessoa é tímida, vergonhosa, a única vontade que ela tem é de botar a mão no bolso. Se pudesse esconder atrás de alguém, de alguma coisa, melhor ainda. É improdutivo. Tudo a partir da percepção das caixinhas dos ambientes que nós somos inseridos. Lá de novo, os P's programadores. Seu corpo se molda segundo essa interpretação que teve. Muito bem, então vamos recapitular. O objetivo de hoje, pilar 3. Nós somos energia que transmite e atrai informações. Todo o tempo é isso. Agora, com esse entendimento, o que fica? Que você pode escolher o que você transmite e o que você atrai. Esse poder existe em você. Como que você faz isso? Primeiro, comece a desacreditar no que é crença absoluta para muitas coisas da vida. Como, por exemplo, a crença do imerecimento, que você não merece. E só colocar a consciência no nosso dia a dia que a gente vai perceber várias vezes a gente tendo comportamento de não merecimento. Lembra aquela historinha que eu falei um dia desses? Vou no shopping dar uma voltinha.
Que vestido lindo, que sandália maravilhosa. Olha essa camisa aqui. Aí eu chego na loja, experimento a roupa. Aí tem a convicção de que realmente caiu bem em mim, maravilhosa. Aí a vendedora, você vai levar? Quanto é? Tanto. Não, não vou levar. Mas aí a sua grande amiga, o seu grande amigo, está fazendo uma festa, chama você, convida você para essa festa, uma festa celebrando alguma coisa dele. Aí você fala, puxa, aquela camisa é linda, gostei muito, vai ser legal para ele. Você chega na loja, quanto que é mesmo? Tanto. Como é que eu posso pagar isso daí? Dá para parcelar? Então teu amigo mereceu, tua amiga mereceu. E você? Isso é o quê? Programaçãozinha lá, caixinha do não merecimento. Mas a pergunta é, o que merece a essência divina? Você foi feito em mais semelhança de Deus. Você não tem só o dom de manifestar as qualidades dele, mas a energia que tem nele, tem em você. Foi a mesma energia utilizada. Se você estivesse diante de Deus, como é que você se comportaria? O que seria impossível para ele? Pois é, mas se você olhar para o espelho, observando a essência que você é, o pensamento tem que ser o mesmo. Ah, eu vou me tornar um Deus agora. Não. Porque você tem que se lembrar também que toda a criação tem a mesma energia. Mas sim, tem que ser muito valorizado, apreciado e muitas coisas são possíveis. A partir dessa consciência, a gente começa a observar os nossos comportamentos. O que a gente está lançando, como nós estamos nos sentindo ao lançar tudo aquilo. Qual que é a sensação que temos, a percepção que temos sobre nós. Você vai perceber, quando você estiver refletindo sobre isso, que em vários momentos da tua vida, o universo, a tua vida, o teu eu mais profundo, buscou essa conexão. Tentou te levar em novos ciclos da vida. Mas o que acontece é que, às vezes, a gente quer levar toda a bagagem com a gente. Não dá. Sobre esse ponto, por exemplo, das caixinhas que foram programadas em nós. Quer dizer que nossos pais são os vilões da história? Não. Nossos pais simplesmente, assim como nós, somos vítimas de vítimas. Geração após gerações, só vítimas e vítimas e vítimas. Mas alguém tem que partir para o despertar. E agora você tem essa oportunidade. Então eu vou me tornar melhor que meus pais? Jamais. Você nunca vai conseguir dar para os seus pais o que eles te deram, a vida, por exemplo. Mas você pode passar adiante. Isso é honrar. Honrar é dignificar. Então imagina seus pais percebendo você levando adiante o nome deles, o legado. Olha que beleza. Então sim, você pode fazer diferente. Você pode fazer extraordinariamente diferente. Mas maior que seus pais você nunca vai conseguir ser. Mas você pode mudar a história das gerações que vêm a partir da consciência. Uma consciência que consegue se ver na origem. Os nossos pais nos deram, se você os tem vivo e quiser fazer uma entrevista com eles, uma pergunta, eles sempre vão dizer que deram o melhor de si. E a gente não pode duvidar disso mesmo, porque dentro das condições deles, das percepções, do nível de consciência, foi isso mesmo. Era o que ele tinha para dar. E aí por isso que às vezes a gente não consegue saltar, porque às vezes a gente está esperando daquele ambiente, daquela relação, 10, só que aquela relação e aquele ambiente só consegue dar 5, é o limite deles. E aí a gente que vai se frustrar mesmo, que a expectativa adiada faz adoecer o coração. Então o problema não está lá. Onde é que está então? Onde é que está o problema? Se não está no externo, e eu peço desculpa por ter usado essa expressão, problema. Na verdade é a solução. A solução não está lá. Sempre morou aqui. Sempre. Mas a gente precisa olhar primeiro para isso e depois fazer movimentação para acessar. E é justamente isso que nós vamos fazer no quarto pilar. Se alguém está com alguma dúvida, como é que eu faço isso? Como é que eu transformo isso? Como é que eu tenho acesso a isso? No quarto pilar, terça-feira que vem às 20 horas, eu sei que vocês estarão aqui
aí a gente vai te mostrar o caminho.